Oi, professor mestrando Manuel Newton, e vou falar sobre corpos redondos. As figuras geométricas espaciais possuem três dimensões: largura, altura e comprimentos, e são divididas em dois grupos, poliedros e corpos redondos. Aqui na figura nós temos um cilindro, um cone e uma esfera. São exemplos dos corpos redondos. Os poliedros são formados por arestas, são segmentos de retas, Vértice é o encontro de dois segmentos de retas, e faces, lado da forma geométrica espacial. Alguns exemplos de poliedros são o cubo, aqui a figura em amarela, o paralelepípedo, a figura em vermelho, e a pirâmide, a figura aqui em lilás, entre outros. Os corpos redondos, por sua vez, possuem superfícies curvas, logo não possuem faces laterais. Eles também podem ser chamados de sólidos de revolução. Haja visto que são formados pela rotação de uma figura plana, figura geradora, ao redor de seu eixo. Entenda a rotação como dar uma volta completa. São corpos redondos. O cone, aqui a figurinha amarela nós temos um triângulo retângulo, aqui nós temos um eixo. Ao dar uma volta completa a gente forma uma figura chamada cone. A esfera, aqui nós temos um semicírculo, o eixo. Ao dar uma volta completa nós formamos a esfera. E aqui o cilindro. Nós temos aqui o eixo, um retângulo, e ao dar uma volta completa nós formamos o cilindro. Então nesta aula vamos tratar sobre o cilindro. Vamos considerar aqui um plano alfa. E nesse plano vamos desenhar um círculo de raio R. Vamos tomar aqui um segmento de reta não paralelo a esse plano, também não contido nele. Então, um segmento de reta aqui. E um outro plano paralelo a esse plano aqui, um plano beta. E vamos pegar segmentos saindo aqui da circunferência desse círculo até o outro plano beta. Nós podemos observar que vai ser gerado aqui nesse plano beta um outro círculo com as mesmas dimensões do círculo que está aqui no plano alfa. Eu vou chamar esse círculo aqui de O e esse aqui de O'. Então nós vamos ter aqui dois círculos e essa região aqui formada por esse segmento de retas, que eu vou chamar de geratrizes, esse segmento de geratrizes. A reunião desses dois círculos com essas geratrizes é o que nós chamamos de cilindro. Então aqui nós temos um desenho de um cilindro e nós podemos ver aqui alguns elementos importantes. O raio da base, nós chamamos de base esse círculo aqui, e esse outro círculo aqui de cima, ou seja, o cilindro possui duas bases. E é importante considerar que elas são congruentes, são duas bases congruentes. Então nós temos o raio R e o raio R aqui da outra base. Nós temos o eixo, O', que é exatamente o segmento de reta que sai do centro de um ao centro do outro. Nós temos a geratriz, aqui nós temos uma representante das geratrizes, lembrando que geratrizes são todos os segmentos que formam essa parte lateral do cilindro. Aqui então nós temos aqui um representante dessas geratrizes. E nós temos a altura do cilindro, que é a distância entre esses planos, os planos que eu falei no slide anterior, que formam os dois círculos. Onde estão os dois círculos?
Então a distância entre esses dois planos é a altura do cilindro. O cilindro pode ser oblíquo ou reto. Isso vai depender do eixo, do ângulo que o eixo faz com os planos. Observemos aqui que esse eixo está fazendo um ângulo entre 0 e 90 graus com os planos. Portanto, esse cilindro é um cilindro oblíquo. Já esse aqui não, ele faz um ângulo reto com os planos, né? Podemos dizer aqui com os círculos. Então esse cilindro é um cilindro reto. Quando o cilindro é reto, nós também podemos chamá-lo de cilindro de revolução, né? Porque ele pode ser formado através da rotação no eixo de um retângulo. Nós temos aqui um retângulo. Ao rotacionar esse retângulo, ao dar uma volta completa em torno desse eixo, nós formamos o cilindro. Então o cilindro reto também pode ser chamado de cilindro de revolução. Observemos aqui que se nós pegarmos aqui um plano e seccionar esse plano seccionar o cilindro, né, com esse plano passando pelo centro, nós vamos formar nesse cilindro um retângulo de dimensões 2R e altura H. Né? Esse retângulo nós vamos chamá-lo de seção meridiana do cilindro. Né? Essa seção meridiana, quando for um quadrado, nós dizemos que o cilindro é um cilindro equilátero. Tá? Então, o cilindro equilátero é quando a geratriz é igual à altura, que é igual ao dobro do raio. Tá? Um retângulo de dimensões 2R. Então, nós temos um cilindro equilátero nesse caso. Ao planificar o cilindro, nós ficamos com dois círculos idênticos e um retângulo. Esse retângulo aqui é exatamente o que forma a área lateral. A área lateral. Então nós podemos observar que essa distância daqui até aqui é exatamente o comprimento da circunferência, que é 2πr. E aqui nós temos, daqui para cá, a altura, que é a distância entre as duas bases. Nós temos a altura. Então, como nós temos um retângulo, a área de um retângulo é comprimento vezes a largura, no caso aqui a altura. Então, nós temos 2πrh, visto que o comprimento da circunferência é 2πr. Então, a área lateral do cilindro é 2πrh. A área total é a soma das áreas das duas bases com a área lateral, né, com a superfície lateral. Nós já vimos que a superfície lateral é 2πrh. E como as duas bases são dois círculos e a área de cada um é πr ao quadrado, então nós temos 2πr ao quadrado. Pondo 2πr em evidência, nós ficamos com 2πrh mais r, que nós temos aqui o resultado da área total. O importante observar nos exercícios é que não precisa memorizar a fórmula, basta você compreender, visualizar o cilindro planificado. Você fica com dois círculos, cada um com a área πr ao quadrado, somando a 2πr ao quadrado, mais a superfície lateral, que é um retângulo, cujas dimensões é 2πr, que é o comprimento da circunferência, e a altura do cilindro. Volume. Para mostrar a fórmula do cálculo do volume do cilindro, vamos dar um resultado chamado princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri diz que nós tivemos duas figuras com bases congruentes. No caso aqui eu tenho dois polígonos, aqui eu tenho o cilindro e tenho aqui um prisma, onde a base B1 e a base B2 são congruentes, ou seja, tem o mesmo valor numérico, né? Então eu tenho aqui que esse plano beta, ao seccionar essas duas figuras, vai gerar também duas bases, B1' e B2', de modo que esse B1' é igual a B1 e B2' é igual a B2, ou seja, qualquer plano que seccionar esses polígonos vai gerar bases também congruentes às bases do plano alfa.
Então o princípio de Cavalieri diz que esses dois polígonos, essas duas figuras aqui, possuem volumes iguais. E o volume do prisma, nós já sabemos, né, é base vezes altura. Logo, o volume do cilindro vai ser base vezes altura. E como a base do cilindro é um círculo, que é πr ao quadrado, então o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes h. Então aqui nós temos a forma do cilindro πr ao quadrado vezes h. Então está aqui a conclusão. A conclusão é que o volume de um cilindro é o produto da área da base pela medida da altura, né? Então o que nós vimos nessa aula? Nós vimos a definição de cilindro, a área lateral, a área total e o volume. Na próxima aula nós vamos resolver exercícios para aplicar essas fórmulas e também, né, tentar resolver visualizando o cilindro de forma planificada, sem precisar memorizar, decorar essas fórmulas.